Bem-vindos a mais uma Terça Teológica, hoje com uma convidada extremamente especial, a nossa querida Natália Portes, Thiago Pereira. Para quem não sabe, ela é minha esposa, né? Minha amada esposa há 14 anos. 14. Né? Graças a Deus. E hoje vamos falar sobre um tema muito especial. Na verdade, é um tema dentro do contexto da nossa igreja, o qual nós celebramos no mês de maio, o mês da família, né? E em especial esse mês, como todos os meses de maio, nós trabalhamos alguns temas especiais nos sermões de domingo. Sim. Inclusive, se você quiser ver, né, entre no nosso canal do YouTube e procure lá Mês da Família. Tem um playlist dos nossos sermões ali, né? E hoje falaremos exatamente sobre esse tema, sobre essa questão da família, né? E alguns assuntos pertinentes a isso, mas não com um sentido apenas de falar, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, como criar criança, né? Nós vamos desenvolver uma conversa na linha do que nós estávamos pregando aos domingos, sobre essa perspectiva da igreja, do povo de Cristo, se esforçar para criar uma sociedade alternativa. Né? E por que isso? Porque nós estamos diante de um contexto no qual a família, na verdade, ela foi jogada para escanteio. Descreditada. Não tem mais esse padrão de homem, mulher, que gera filhos e tudo mais. Então nós vamos conversar sobre isso, né? De como nós podemos nos engajar para criar essa sociedade alternativa. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Né? E antes de uma coisa, né? Eu posso dizer... Ai, meu Deus, o quê? Que a minha esposa tem 3 empregos, né? Que a minha esposa, ela é dona de casa, ela é mãe de 3 filhos, ela é nutricionista, ela é empresária, ela é artista de lettering, né? 5, né? 5. Mas muito obrigado pela sua disposição, né? Por ter deixado as crias de lado e vindo para conversar com a gente, né? Ai. E Natália, você acha que a sociedade está passando por esse problema na questão familiar, no sentido dessa estrutura estar sendo ruída? Ai, com certeza, né? A gente vê como de um tempo para cá as coisas saíram do padrão mesmo, né? E é isso que o mundo prega até, né? Que não deve existir padrões e a família é diretamente atacada com essa questão, né? Então, é uma loucura mesmo para o mundo, hoje em dia, ter uma família bem estruturada e com muitos filhos, independente dos filhos também, mas ter um casamento sólido, um casamento duradouro, isso é loucura para o mundo, né? Totalmente afetado. É interessante, um testemunho, né, que você pode relatar na sua faculdade, no final ali, quando você comentou que talvez teria que... traçar outro rumo, né? E como é que foi a reação do pessoal? Conta essa história pra gente. É porque no finalzinho, no último ano da minha faculdade, a gente viria para o Rio Grande do Sul já, né? Então, porque o Paulo acabava o seminário e eu ainda teria 6 meses de faculdade depois disso, né? Mas para que a gente mudasse para cá, a gente cogitou a ideia de, se precisar, eu tranco a faculdade para a gente mudar e começar essa nova etapa lá no Sul, né? Porque era um importante momento do início do ministério do Paulo aqui como pastor e tal, e óbvio que eu largaria para a gente vir. Só que chegou um determinado momento, eu não lembro porque surgiu a questão em sala de aula. Eu falei, professora, eu não posso confirmar tal e tal coisa, porque eu não sei se eu estarei aqui, né? Porque a gente vai mudar de estado. Eu não acredito, como assim? Mas você vai largar 6 meses pra ir por causa do seu marido pra lá, e, né? Deu uma cutucadinha assim, por causa do seu marido. Falei, com certeza, né? Meu casamento é mais importante, né? A gente vai começar uma nova fase ministerial, então, se precisar, eu vou deixar assim, vai nadar e morrer na praia, né? Falei, se precisar, sim. Mas realmente é uma loucura para as pessoas a gente buscar cumprir a função que Deus desenhou lá do começo, né? Então, infelizmente, a gente vê como o pecado, cada tempo que passa, cada ano que passa, tem deformado mais essa visão da família, né? Sim, sim. E tentado construir um novo formato. Sim. Eles não apenas destroem, eles querem colocar um novo padrão, né? Colocar um novo norte para que as pessoas
possam seguir, né? Esse Sim. novo norte é que não é necessário ter fidelidade, não é necessário ter Pensar no outro. pensar no outro, né? Se doar pelo outro. Na Isso verdade, é. o pensamento atual é que eu preciso me satisfazer, né? Eu preciso cumprir os meus desejos. E os outros, né? Os outros são os outros, né? Eu sou o principal da história. Sim, sim. E, consequentemente, isso vem totalmente em desacordo com os padrões bíblicos, né? Total. Com os princípios das Escrituras. Até porque o próprio Cristo Jesus, ele deixou o seu eu, né? Deixou a sua glória, a sua majestade para se fazer carne, para se humilhar. Sim. Né? E o próprio Jesus disse, né? Eu não veio para ser servido, mas para servir. e dar em minha vida em resgate por muitos. Então, o próprio Cristo, ele estabelece um padrão o qual não serve apenas para questão familiar, mas para a vida tudo, mesmo, né? De que o nosso engajamento deve ser primeiramente a Cristo Jesus, como resultado daquilo que Ele fez em nossa vida. E, consequentemente, nós precisamos identificar aquilo que tem sido destrutivo, aquilo que a sociedade vem colocado como um princípio para destruir a família, vamos dizer assim, né? Sim. Até porque a família é a base da sociedade. Sim. Onde começa, né? E essa questão da doação, né? Muito mal vista, assim, de você realmente, como você falou, né? É a base do cristianismo, do evangelho, a questão de negar a si mesmo, né? E isso, meu Deus, é uma loucura mesmo, né? Você vê que a pregação que a gente vê por aí no mundo se não tá te fazendo feliz, vai em busca disso, né? Sim. Larga e muda, larga Sim. e muda, é sempre assim. E o evangelho vem totalmente o contrário mesmo, né? Em falar justamente de se negue, né? Se deixe em favor do outro, né? Justamente o contrário. E como nós falamos aos domingos, a primeira atitude que nós devemos ter para começar a deixar de lado essa desestruturação familiar é voltando-se aos pés da cruz de Cristo, né? Nós lemos o texto de 1 Coríntios 1, dos versos 18 a 25, vai falar sobre a loucura de seguir a Jesus. Né? É evidente que para a sociedade é loucura você ser fiel ao seu cônjuge. Né? É loucura você se doar, né, em favor do outro. É loucura você ter filhos, né? Ou você desejar ou se empenhar para ter filhos. A sociedade hoje ela vem dizer que filhos é uma despesa muito alta, Sim, né? Algo sim. muito complicado. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho, né? E tantas outras justificativas que o mundo dá para não ter filhos, né? Sim. Então nós precisamos entender que este envolvimento para o mundo é loucura. É loucura, Até não só para o mundo, né? Infelizmente, até de gente que se diz cristã, eu já ouvi essa frase, né? Ah, vocês são malucos, vocês são loucos, o que é isso, né? E a pessoa justamente, a gente vê que é uma questão de não ter o olhar para a cruz mesmo, né? Porque também não quer dizer que por a gente ter mais de um filho, a gente já é super crente, mas nessa questão de ajustar mesmo a visão para as dificuldades ou não que isso traz, né? É óbvio que criar filhos é difícil, é óbvio que dá trabalho, mas na verdade eles são o trabalho, né? Sim. E tudo na vida dá trabalho, né? A partir do momento que a gente cresce um pouquinho, amadurece um pouquinho, a gente vê que a gente tem trabalho com todas as coisas. Mas é realmente uma questão da gente tirar o foco de si mesmo, e essa é a dificuldade do mundo, né? Porque a gente se coloca como Deus na nossa vida, e é difícil a gente se destronar para olhar para o outro, olhar para Cristo primeiro. E isso resultando em olhar para o outro, né? E se doar para o outro. Verdade, verdade. E o homem natural, ele não quer se doar, né? Não. O homem natural, ele quer alimentar os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Sim. E, consequentemente, não importa o que o outro tem feito, tem realizado, né? Importa a sua própria satisfação. Sim. E, consequentemente, quando nós falamos sobre uma família, essa sociedade alternativa, né? Criando essa sociedade alternativa, nós devemos entender o padrão de Deus entre o homem e mulher, né? Entre o homem do sexo masculino, a gente tem que definir muito bem isso, né? Bem Homem definido. do sexo masculino e a mulher do sexo feminino. Essa é a base do relacionamento, né? Esse é o princípio bíblico que ele apresenta. E veja, nós vamos para aprofundar disso, né? Mas não é uma questão de subserviência de uma das partes, né? Mas é entender que cada um tem a sua função. Cooperando, né? né? Cada um naquilo que Deus apresentou como princípio, como padrão,
vai desenvolvendo essa união, né? Sim. As duas partes se complementam, né? Sim, sim. Isso é justamente o que o mundo não vê, né? Quando a gente fala dessa palavra de, por exemplo, né, da mulher, no caso, haver submissão da mulher no casamento, isso já é um escândalo horrível, né? Aham. Mas justamente porque as pessoas não entendem o design inicial, né? O porquê, o que quer dizer isso, né? E como Deus coloca os dois no mesmo patamar, né? Os dois são criados à imagem e semelhança de Deus, mas com papéis e trabalhos diferentes nessa união, né? Nessa junção que ele que criou, né? Mas realmente é algo escandaloso para o mundo quando a gente opta olhar para a palavra de Deus e tentar cumpri-la, né? De fato. Verdade, verdade. E, inclusive, consequentemente, se nós olharmos para as questões dos papéis, das funções, devemos lembrar que Cristo Jesus teve uma função diferente de Deus Pai, e não por isso ele deixou de ser menos Deus, né? A função não reduz o ser da pessoa, né? Isso. A função apenas direciona aquilo que ela vai fazer, né? O seu papel, a sua realização, né? Sim. O próprio Cristo Jesus teve sua função que era diferente de Deus Pai. O próprio Espírito Santo tem a sua função dentro da Trindade diferente de Deus Filho e Deus Pai. E isso não faz deles um menor que o outro. Sim. Na verdade, distingue as suas pessoas através das suas funções. Mas além disso, devemos lembrar que existe uma questão de intensidade quanto às funções, né? Se nós olharmos para aquilo que o homem faz, né? Cristo Jesus não chama a mulher para se envolver numa função igual do homem. E o homem é chamado a amar a esposa. Né? E não é de qualquer forma, né? Não é de qualquer forma. A ponto de dar sua vida, né? Sacrificialmente, exatamente. Né? É um objetivo de conduzir a sua esposa a algo grandioso, né? Sim. E às vezes a gente, no pensamento moderno, isso não é pesado, né? Não é colocado na balança, né? Quanto é mais difícil a função do homem em relação à mulher, né? Aí as pessoas acham que essa questão da submissão vai colocar a mulher num estado que ela não deveria estar e que ela merecia mais, né? Mas em relação ao homem, a gente tá até que numa boa posição, né? Mais confortável. Aí não que seja fácil, mas é um pouco mais confortável, porque o homem tem que, né, direcionado a ele dar a sua vida, né? E a gente tem essa proteção, né? Que Jesus colocou para nos guardar, né? De que a gente tem essa proteção vinda do homem, assim como a igreja é protegida por Cristo, né? Que deu a sua vida. Então, a gente está ainda no lucro, pesando os dois papéis. Mas a gente poderia dizer que a mulher é o sexo frágil, será? Ai, meu pai. Não, frágil na questão de impotência, assim, né? É óbvio, né? Deus colocou papéis, funções pra gente desempenhar e que tem um peso muito grande, né? Mas sim, nós temos essa necessidade de sermos guardadas mesmo, né? Cuidadas, né? Por alguém. Isso a gente vê desde o Éden, né? Quando a Eva foi deixada ali uns minutinhos a sós, né? Ela foi facilmente levada por um pensamento contrário àquilo que Deus colocou. Então, é uma forma de proteção a gente ter o homem ao lado, né? Para cuidar da gente nessas fragilidades, sim, que a gente tem, né? Mas não uma questão que, como você já falou, rebaixe o nosso ser, né? Pelo contrário. Sim. E o mesmo caso quanto ao homem, porque Sim. por que Deus fez a mulher para o homem, né? Porque não era bom deixar o homem só. Porque ele era incompleto, né? Ele precisava de algo que o completasse. E quem o completa é a esposa. Ou a mulher, né? Sua esposa, seu cônjuge. E, consequentemente, não é um completar apenas físico, sexual. Não. Mas é em todas as questões, Sim. né? Até porque ela vem ser a auxiliadora, né? Vem a ajudar o homem nos seus trabalhos, nas suas funções, nas suas responsabilidades, né? Então, não é uma questão de subserviência, né, da mulher para o homem, né? Ou de
uma submissão calada, escrava, de ser né? capacho De ser do capacho. Pelo contrário, né? Na verdade, os dois estão na mesma caminhada. Eu ouvi um lado a exemplo, lado. não sei se você lembra desse exemplo, de que eles estavam que foi comparado o casamento como um jogo de peteca. Lembra? Não lembro Qual que é o desse. objetivo do jogo de peteca? Não deixar cair. Não deixar cair, Aham. né? Então, o casamento é justamente isso, né? O Aham. empenho dos dois, né? A dedicação dos dois de não deixar a peteca cair. Ou o frescobol, né? Pra quem gosta Boa. no contexto de praia, né? Mas, infelizmente, muitos casamentos hoje vivem numa perspectiva de um jogo de tênis. Qual que é o jogo de tênis? Né? Qual que é o objetivo do jogo de tênis? Você não... É fazer o ponto no No outro, né? outro, Fazer aham, o outro entendi. não conseguir pegar a Aham. bolinha, né? E muitos veem o casamento como algo assim, né? Sim. Uma De você- disputa. Uma disputa, né? O meu emprego é melhor, a minha função é melhor, né? Aquilo que eu faço é melhor, eu sou melhor, né? E o alvo não é esse, né? O alvo é justamente não deixar a peteca cair. Aham. Legal, é isso aí. E também é uma questão de autossuficiência também, né? Não só de disputar com o outro, mas eu não preciso de você. Eu faço minhas Verdade. coisas, eu vou trabalhar, eu pago minhas contas e enfim, se algum dia a gente não der certo, eu tô de boa porque eu não tô dependendo de você, né? Então, também a gente vê esse pensamento aí totalmente divergindo da palavra, né? Sim, justamente porque somos chamados a ser uma só carne. Uma só. Né? Interessante que deixa de existir a singularidade, né, do homem e da mulher, né? Os dois tornam-se justamente uma só carne. Por isso que é um jogo de peteca, né? Sim. Ele é um time, né? É um Sim, jogo, é um é time, um exato. alvo, é uma dedicação só. E, consequentemente, isso vem contrário à sociedade, né? Total. Que vem se empenhar, se dedicar para pregar a individualidade, né? Cada um, né, vive. Cada um com seu celularzinho na mão, Exatamente. vive seu mundinho. Exatamente. Inclusive já na perspectiva de que eles começam no pensamento, se não der certo, né, cada um vai pro seu lugar, né? Já começa assim, já começa no si. Então já tem aquela perspectiva de que pode terminar. Né? O princípio bíblico é que até a morte nos separe, né? Esse é o alvo, esse é o engajamento que nós devemos ter neste casamento, nesse padrão bíblico. Agora, muito mais do que uma questão de papéis, de funções, nós devemos ver um princípio das Escrituras quanto à vida das mulheres, né? Que, como nós falamos lá, com base em Tito, capítulo 2, dos versos 3 a 5, ele vai falar sobre a mulher já madura na sua ação para com a sua vida e também para com a vida das mulheres mais jovens, né? Isso é muito interessante. Sim. Porque a sociedade ela vem pregando o seu individualismo e cada um, né, dá o seu jeito, né? E a palavra de Deus, ela vai trazer um princípio ou uma condução de discipulado, de ajuda, Sim, né? Ele vai sim. falar quanto às mulheres mais velhas ou mais experientes, né? Que elas precisam se engajar na sua vida cristã e mais do que isso, elas precisam auxiliar ou ensinar as mulheres mais jovens a justamente amarem seus maridos, a serem boas donas de casa, né? Se envolverem nesse contexto familiar. Sim. E isso é interessante pensar porque hoje em dia com a internet a gente tem muitos, até, né, o lado bom da internet também, a gente tem muita informação e a gente pode aprender muito com a internet e tal, mas até eu vejo um lado ruim nisso, mesmo sendo usado para uma coisa boa, que é aprender, mas vem eliminar essa questão do relacionamento vida real, né? Porque, se eu tenho dúvida em alguma coisa, eu quero aprender alguma coisa de casa, sei lá, eu vejo na internet. Poxa, mas o texto justamente está nos chamando para relacionamentos, né? Então, a internet tem limado isso daí, né? Então, como tem diminuído essa capacidade, essa oportunidade de nós estarmos juntas, né? Como mulheres um pouco mais velhas, ensinando aquelas que são mais jovens no cuidado, né, em tudo isso que foi falado que o texto aí de Tito traz. Então, é algo que nós temos que prestar muita atenção hoje em dia, nós mulheres, né, tô dizendo, para a gente tentar não cair nisso. Até eu mesmo caio, às vezes, de pensar assim, nossa, que bom, qualquer coisa que eu precisar tem aqui no celular. Mas, poxa, eu sou chamada a me relacionar com outras mulheres, né? Então, que legal saber da
pluralidade de mulheres que a gente tem, né, na nossa igreja, por exemplo, com facilidades nisso, facilidades naquilo, que eu posso achar em mulheres mais experientes que eu uma ajuda em algo que eu tenha dificuldade ou precise aprender, né? Então, como essa caminhada de discipulado faz a diferença, né? E isso vai abençoar a igreja de uma forma geral também, né? A gente ter essa noção que no dia a dia a gente pode ter uma caminhada juntas ali, né? Não só hoje na rotina da mulher. Hoje em dia a gente às vezes não tem tanto tempo para parar, sentar, pegar um livro ou a Bíblia para estudar assim sistematicamente algo, né? Mas ali no dia a dia, nas funções e tal, a gente pode ter um tempo com uma mulher mais jovem, ou no caso com uma mulher mais velha que a gente, e aprender com ela ali no dia a dia, né? Isso faz muita diferença no crescimento pessoal, né? Interpessoal, e também na vida da igreja. Isso, legal. Inclusive, o texto fala, né, no versículo 3, dizendo: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Um ponto interessante é que é óbvio que nós vivemos numa sociedade que está envolvida com pessoas ímpias, né, ou crentes. E no seu serviço, provavelmente não é um serviço, um emprego onde tem só gente crente, né? Haverá pessoas ímpias. Mas o texto nos alerta para que nós nos envolvamos com um certo proceder mais correto, para que nós nos distanciemos de pessoas que não se enquadram aos princípios bíblicos, né? Por exemplo, uma pessoa caluniadora é uma pessoa fofoqueira, né? Uma pessoa que fica falando... Falar mal dos outros. Ou falar dos seus próprios pecados com vanglória, né? Com alegria. Ah, você viu que eu fiz? E também pessoas que não gostam não são dadas ao vinho, ou não são bêbadas, né? Que gostam beberronas. de beberronas, isso, a palavra perfeita, né? Por que isso? Porque os maus costumes corrompem os bons costumes. Sim, né? sim. Salmo 1 diz que nós não devemos parar, né, nos envolver, nos assentar Caminhar. com ímpios, né? Veja, não é uma ideia de não ter relacionamento, numa bolha, né? Não. Mas é uma ideia de que o ímpio não seja referência para a nossa Isso, vida, né? E quem deve ser referência? A palavra de Deus vai dizer que as mulheres mais sábias sejam referência para as mulheres mais jovens, Sejam né? mestras do bem, né? Exato. Que é o contrário dessas atitudes aí, né? E é complicado mesmo, porque às vezes, né, no nosso trabalho, né, aquelas que trabalham fora, ficam lá de segunda a sexta, vamos colocar essa média, né? De segunda a sexta, muitas vezes com esse tipo de pessoas, né? Caluniadoras, que gostam, são ali escravizadas pela bebida, muitas vezes, e por outros prazeres mundanos, né? Que talvez nem em si mesmo não sejam tão um problema, mas essas pessoas são escravizadas por ele, né? E a gente fica de segunda a sexta na companhia dessas pessoas. Aí no dominguinho lá, eu vou na minha igreja, dou um oizinho para cada um e volto embora para minha casa, né? E aí a gente vê, né, que a gente sempre usou essa ilustração, né, da balança, né? O que tá pesando mais? Eu fico 5 dias lidando com pessoas que estão muitas vezes com as suas vidas contrárias à palavra, e tem um diazinho ali, 2 horas do meu domingo, que eu estou ali em contato com pessoas que estão buscando viver conforme a palavra, né? E o que está pesando mais? Então, isso é uma coisa de se pensar, né? Será que no meio da minha semana eu não posso ter 1 horinha ali dos meus 4, 5 dias que eu posso dedicar a visitar uma irmã mais velha ou mais nova, que seja para compartilhar, né, da palavra, compartilhar essas questões de cuidado com a casa, do meu relacionamento com o meu marido, com meus filhos, né? E quanto vale a pena eu fazer esse esforço, né? Me empenhar para isso. Poxa, eu quero inverter esse peso da balança. Eu, Natália, gostaria de inverter esse peso da balança, né? Então, eu preciso também escolher e me esforçar para ter esse maior contato com mulheres que vão ser mestras do bem na minha vida, né? E não só, e ao mesmo tempo pensando em algumas realidades, mas eu não tenho mulheres tão mais velhas que eu para me ensinarem, mas é sempre uma via de mão dupla o discipulado, né? Então, ao mesmo tempo eu posso
visitar uma mulher mais jovem do que eu e ela também vai me ensinar coisas, né? Porque cada um vem de uma realidade, tem uma vivência diferente, ao mesmo tempo também numa questão de pensar, né, como ensinadores, né? Quando a gente vai para essa área do ensino, também a gente sempre, ao ensinar, está aprendendo, né? Então, é sempre importante a gente pensar nesse esforço a mais da gente se empenhar nos relacionamentos ao vivo e a cores, né? Perfeito. Em todo esse engajamento, o próprio texto diz para que fazer isso, né? No final do versículo 5, ele vai dizer assim, para que a palavra de Deus não seja difamada, né? Ou seja, tudo isso não é em prol da minha vida, ou da vida do outro, ou algo parecido, mas é por causa da glória do nosso Deus, né? Porque lembrando que a palavra de Deus é Deus se revelando a nós, né? Então, quando nós vamos contra as Escrituras, nós estamos difamando as Escrituras, dando um mau testemunho da nossa fé, de Cristo Jesus. Sim. Então, todo esse engajamento tem um propósito da glória do nosso Deus, né? Para glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Isso mesmo. Mas é verdade que em nossa sociedade, as famílias hoje não estão nessa estrutura toda bonitinha, perfeitinha, né? Homem, mulher, filhos, né? Até a década de 90, no começo de 2000, havia essa estrutura bem certinha. Mas hoje é evidente que existem problemas, existem dificuldades, existem rupturas. Né? E é evidente que isso chega na igreja também. Né? Então a igreja não é formada apenas de pessoas ali, papai, mamãe, filhinhos. Né? Nós temos uma pluralidade de realidades, né? De relacionamentos. Né? Nós temos viúvas, nós temos pessoas divorciadas, nós temos jovens que ou estão distantes dos seus pais porque fazem universidade aqui, ou até mesmo perderam seus pais por causa de algum falecido da morte, né, etc e tal. Adultos solteiros. Adultos solteiros, né? E, consequentemente, a gente deve entender essa realidade, né? Uma realidade que nós não devemos descartar, dizer assim, já que vocês não são casados, não têm filhos, vocês não fazem parte, né? Ou vocês não receberão uma palavra, né? Pelo contrário, né? A palavra de Deus, sendo viva e eficaz, ela encontra todo tipo de coração. Né? E nós vimos domingo passado sobre isso, né? Justamente Cristo Jesus falando em Marcos 3, de 31 a 35, e ele fala o seguinte, né? Eu vou ler a passagem que diz assim: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, em Cristo Jesus, nós temos esses laços se aumentando, né? Não ficando estritos apenas a uma perspectiva de uma família do sangue, consanguínea. Mas nós estamos envolvidos agora numa família espiritual. Sim, e que além de espiritual, né, ali de a gente pensar que é uma questão de aos domingos na igreja, é justamente criar laços familiares mesmo, né? Então é um pouco do que a gente já falou ali do discipulado, né? De a gente ter esses relacionamentos e investir neles, né? Então, como que eu vou considerar uma pessoa da minha família, sendo que eu vejo ela por 2 horinhas no domingo, né? Claro que isso também já é um refrigério, né? De você saber que ali no domingo você vai estar ali entre os irmãos, tal, que há uma bênção, é um tempo precioso. Mas que também, durante a semana, eu posso contar com isso, ou melhor, eu posso ser isso também, né? Ser família. Então, novamente, do nosso empenho durante a semana em saber que eu tenho os meus irmãos que têm dentro das suas realidades diversas, como já foi falado, a gente pode ter um olhar mais atencioso, né? Mais intencional, né? De ver o irmão, lembrar de um irmão, mandar uma mensagem, orar por ele e estar com ele também, né?
de vivenciar determinadas coisas do seu dia a dia. De, você precisa de ajuda ali, vamos na feira, precisa de alguma coisa ali. Tá precisando de ajuda para lavar roupa, né? Eu já recebi altas ajudas aqui da nossa igreja, né? Em várias coisas. Então, é justamente esse chamado a viver em família, né? Em saber que a igreja é o local para isso, né? Porque é justamente uma família de famílias, né? Ou uma família que é formada ou é solidificada em Cristo Jesus, né? Legal. Tem uma citação do Matthew Henry que ele diz o seguinte: Cristo nos ensina que o sangue não é o maior vínculo entre os homens, mas o Espírito. A comunhão dos santos é mais sólida que o ventre materno. Ai, que lindo. Que bonito isso, né? Sim. A gente poder ter a plena consciência de que há algo muito maior do que o vínculo consanguíneo, né? Que é o vínculo espiritual. Que é para a eternidade. Exatamente. Essa nova família que nós recebemos em Cristo Jesus. Porque essa família não é temporal, né? Essa família é eterna. Estaremos com nossos irmãos para todo sempre, Ai, né? legal. Nos envolvendo nessa mesa maravilhosa, neste ceiar com Cristo Jesus para todo sempre. E, consequentemente, aqueles que não estão enquadrados nessa estrutura tradicional, vamos dizer assim, né? Papai, mamãe, filhinhos, eles podem encontrar este refrigério, essa estrutura, esse socorro na família da fé. Né? Não apenas as mulheres mais jovens com as mulheres mais experientes, mas em todas as áreas, né? Seja o adolescente, o jovem, né, que tem os seus pais distantes, ou não até mesmo tem pais, né, ou que sofreram em suas famílias, eles podem encontrar o verdadeiro envolvimento familiar no meio do corpo de Cristo de Jesus, né? Sim. Veja, não é a ideia de que a igreja que vai salvar, né? Sim. Não é a ideia de que a igreja, na verdade, é a mãe colhedora. Não é essa a questão, né? Nós estamos falando sobre o corpo visível de Jesus Cristo, o ajuntamento dos santos, né? Esse envolvimento. Até porque tem um senão, um porquê aqui, né? O qual ele fala no versículo 35, que aquele que faz parte dessa família é aquele que faz a vontade do Senhor. Isso, né? Então não é qualquer um, né, que faz parte dessa família, mas é justamente aquele que faz a vontade do Senhor. Quem faz a vontade de Deus? Só aquele que já foi alcançado pelo Espírito Santo, né? Já foi transformado, regenerado, salvo em Cristo Jesus. Então essa família não é uma família limitada no tempo, né? Ela é para todo sempre, né? Através do sangue de Cristo, né? Exatamente. Isso é bem legal, assim, de ver justamente para nós que saímos de perto da nossa família, né? Há muitos anos e ver como é uma bênção mesmo de Deus, assim, todos esses anos que nós estivemos longe dos nossos familiares de sangue, né? Biológicos. O quanto Deus nos acrescentou mesmo, mães, pais e irmãos, né, ao longo desses anos. E a gente, desde o começo também, como nós recebemos, a gente se tenta fazer o máximo para também ser para as outras pessoas, né? Porque também não é uma perspectiva da gente ficar esperando, né? Vinde a mim, e também não se doar, né? Porque o evangelho não é isso, né? O evangelho é cada um se doando um pouco, né? E vendo essas necessidades. Então, é lindo mesmo ver esse cuidado de Deus através da família da igreja, né? Sim. Um puritano chamado Richard Sibbes, ele disse o seguinte: Deus nunca deixa órfãos em sua família. Cada alma regenerada recebe irmãos e irmãs mais preciosos do que os laços naturais. Linda, isso Até porque mesmo. nós temos aquele pai verdadeiro, né? Que nunca nos abandona, né? Que é o nosso Deus. É né? isso. É lindo a gente lembrar do Salmo 23, né? Versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. todos os dias da minha vida. Não tem talvez ou um se, né? É uma garantia, uma promessa eterna, né? O nosso Deus e Pai estará conosco, mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte. Né? Não há momento ao qual Deus nos abandona. Sim. Ele se faz presente em todos os momentos da nossa vida. Sim. Até nos momentos mais cinzas e escuros da nossa alma, né? Claro que nem sempre a gente vai ter
a oportunidade ou a abertura ou proximidade para a gente falar das nossas dificuldades e problemas para todo mundo, né? Mas Deus sempre coloca mesmo pessoas que vão se aproximar mais, né? Que vão ser mais maduras e tal, e que vão mesmo poder nos auxiliar nesses momentos mais tenebrosos, né? Às vezes as pessoas ficam também com um receio e trava nessa questão, né? De tipo, ai, tô passando por isso e aquilo, eu não vou falar para as pessoas, né? Não vou chegar no irmão da igreja e me abrir, né, nessa questão, mas também para isso nós temos a ajuda do pastor da igreja, da liderança, para também nos indicar, né? De repente eu, como mulher, não vou querer chegar no pastor e abrir determinados assuntos, Sim, né? sim. O pastor vai poder me indicar, ó, tem uma irmã, tal, assim, que pode te auxiliar, vai poder te ouvir, te ajudar, né? E a partir disso, então, nós irmos encontrando ali também aqueles irmãos mais chegados, né? O próprio Cristo tinha, né, um bom relacionamento de uma forma geral, tinha os seus 12, dentro dos 12 ainda tinha os 3 mais chegados, né? Sim. Então, a gente também deve olhar para Cristo nesse padrão também, né? De ver das amizades e de quão estreitos são os laços, né? Que a gente sempre vai ter ali pessoas que vão ser mais chegadas e que a gente vai poder se abrir mais ou não. Mas dentro disso, sabendo que Deus nunca nos desampara, né? O que acabamos de falar aí. E que realmente, se a gente está dentro de uma estrutura, vou colocar assim, né? De igreja, e tem se sentido só, sentir sozinho, ou que não faz parte do corpo, alguma coisa tem, né? Então, que a gente procure essa ajuda, né? Também, às vezes, a gente fica tão receoso e travado que a gente não se abre para relacionamentos e para receber essas ajudas e também não vai atrás, né? Aí fica difícil, né? A gente também tem que querer, né? Tem que estar aberto a isso. Então, procure sua liderança, seu pastor, né? De repente, né? Da igreja que você faz parte e para procurar isso, né? Para procurar esses verdadeiros laços que o próprio Deus garante na sua palavra, né? Amém, amém. E aqueles que sofrem, aqueles que não têm essa estrutura familiar tão bonitinha, né? Saiba que você tem uma casa e ela é feita de pedras vivas, né? Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele está construindo a nossa morada no dia de hoje, né? Você tem uma mesa e ela é posta todos os domingos, onde a graça do Senhor é oferecida e entregue ao seu coração. Sim. Você tem um Pai que Ele nunca se ausenta, que é o nosso Deus, o eterno Senhor, aquele que sempre nos assiste em todas as circunstâncias. E você tem irmãos em Cristo Jesus. E eles estão aqui na Igreja de Jesus Cristo. Por isso você pode receber deste afeto, que não é um afeto apenas humano, né? Mas um afeto do corpo de Cristo, né? Um afeto espiritual, né? Que vem aconchegar o nosso coração, vem trazer socorro à nossa alma cansada, né? Todos nós pertencemos a essa família da fé. Por isso, não se sinta sozinho, ou não viva sozinho. Não né? viva sozinho. Se envolva no corpo de Cristo, se envolva com os seus irmãos e seja acolhido, né? Faça parte da família da família visível de Cristo Jesus. É né? isso. É isso. Até a gente costuma brincar que o dedo mindinho, ele é tão pequenininho, mas ele é imprescindível para o corpo, né? Então, não ache que, de repente, pela sua situação, você não é importante na família, né? Pelo contrário, você faz parte do corpo. Então, nós somos necessários uns para os outros, né? Exatamente, né? Cada membro tem a sua função determinada pelo cabeça da igreja, que é Cristo Jesus Senhor. Amém. Por isso, se envolva, né? E seja assistido pelo corpo de Cristo Jesus. É isso. Né? Amém? Amém. Então, faça um convite para você, né? Não deixe de congregar, como é costume de alguns, né? Venha, se envolva no corpo visível de Jesus Cristo, seja amparado pela graça do Senhor através da sua palavra, dos sacramentos, né? E também seja assistido pelos irmãos da fé, tá bom? É isso. Deus o abençoe. Deus abençoe. Agradeço mais uma vez a sua presença, a sua participação. Amém. Obrigado. E até a próxima. Fique com Deus. Mais. Tchau, tchau. Deus abençoe.